Olá! Sejam muito bem-vindas a mais uma quinta-feira aqui nessa nossa jornada rumo ao sucesso. Eu já vou chamar a Denise aqui. Denise, cadê você? Vamos esperar ela entrar. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente aqui. Eu vou esperar a Denise entrar para mim contar para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje. Ó, Denise chegou. Vamos ver se ela consegue me aceitar. Olá! Bom dia! Muito frio aí? Um pouco. Nossa, aqui tá muito frio. Eu tô assim, ó, gordinha de tanta roupa. Suficiente para eu pegar gripe. Não, eu não peguei nada, mas tá frio. Eu não Bom, tô te vendo. não está me vendo? Hum, Quer sair e entrar de novo? vamos ver se vai funcionar. Acho que ela não tá conseguindo voltar. Vamos ver, agora vai dar certo. Vamos ver se ela consegue me aceitar. E agora? Continua. Não? Então é o Instagram hoje que tá. Acontece. Fazer o quê? Vou falar com a tela Eu preta mesmo. estou vendo nós duas, tá? Estou te vendo. Tranquilo, então. Bom, Vamos lá. hoje a gente vai fazer a nossa live aqui num formato um pouquinho diferente. Seguimos aqui na nossa jornada, então, rumo ao sucesso. Hoje, o assunto que a gente vai falar é bem importante, que é tenha visão. O que será que é ter visão? E para falar desse assunto, a gente decidiu fazer aqui uma dinâmica diferente hoje. A gente vai se fazer perguntas. Então, eu e a Denise vamos trocar perguntas e responder de acordo ali com o que traz o conteúdo do livro, mas também de acordo com a nossa visão. E antes de começar, eu até quero ler aqui primeiro parágrafo do livro, para vocês sentirem um gostinho do que vem por aí. É claro que todo mundo quer uma vida melhor. Todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer dar o melhor para os seus filhos. Todo mundo quer uma vida tranquila. Porém, poucos são os que têm a coragem necessária para arriscar ou pensar grande. Aliás, alguns até pensam grande, mas encaram esses pensamentos como sonhos, como ilusões inalcançáveis. Ser rico na cabeça de muitas pessoas é um sonho muito distante, algo a que elas não têm direito. Ter o próprio negócio é um sonho impossível. Ser feliz no casamento parece ideia do passado. Tudo o que realmente querem soa como se não lhes fosse permitido. Por que será que as pessoas pensam assim, né, Denise? Pois é, só voltando um pouco, né?
não ter visão seria o mesmo que andar em círculos, né? Então, se você que está nos assistindo agora ou vai nos acompanhar depois, se você se percebe em algum momento da sua vida que você anda, mas não sai do lugar, então fica aqui até o final que você vai entender por que isso, né, vem acontecendo com você. E por que é tão difícil, né, ter essa visão? Porque essa visão, ela exige que nós temos uma conexão interna com nós mesmos, mas principalmente com a nossa origem, né? Então, quando você... Gente, vocês desculpem aí minha garganta, minha voz, mas vamos lá. Quando a gente está vivendo no automático, na correria do dia a dia, você não consegue parar para olhar para si, para os seus sentimentos, para os seus reais desejos, porque muitas vezes se eu perguntar para alguém o que você quer, o que você deseja, a pessoa também, talvez vai falar, eu quero ter uma casa, um carro, um bom emprego, mas isso não tem a ver com a visão que nós vamos falar hoje. Essa visão que a gente vai tratar hoje é mais profunda. Tem a ver com propósito, com missão. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nessa terra? Por que eu fui criado? E daí, por que é tão difícil ter essa visão? Ou conseguir ter clara, né, essa visão clara na nossa mente? São por inúmeros fatores, mas a gente trouxe alguns aqui. E uma dessas razões por que isso é tão difícil, porque a gente foi ensinada simplesmente a sobreviver. Desde lá da infância, né? E não é culpando os pais, isso é uma questão cultural, né? Principalmente aqui, falando do nosso país, que é onde a gente conhece. Nos outros países, não vou dizer porque eu não conheço. Mas é uma questão cultural. Desde pequeno, a gente ouvia que a criança tinha uma ideia mirabolante, por exemplo. Que é isso, menino? Para de sonhar alto. Isso aí nunca vai acontecer. Olha quem você é, olha a sua família, olha o seu redor. Então, não nos era dado oportunidade nem de sonhar. A gente já foi sendo castrado desde pequeno, né? Então, esse é um dos motivos, né? Então, a gente vem vivendo, repetindo padrões que a gente aprendeu lá na infância. E tudo que a gente aprende na infância fica muito enraizado em nós. E é muito difícil depois mudar. Não é impossível, mas é difícil. Outra razão, e essa aqui é muito importante, é a falta de clareza na nossa identidade. Quem que eu sou? De onde eu vim? Eu sou aqui de família biológica, né? Mas quando uma mulher, enfim, ou um homem, não tem essa clareza de quem ele é e de onde ele veio, é difícil essa pessoa saber para onde que ela vai. Por exemplo, se eu sou filha de um rei, eu sei para onde que eu vou, eu sei qual é o meu destino. Agora, se eu sou filha de um escravo, qual que é o meu destino? Então, eu tenho essa clareza de identidade, de quem eu sou, de quem é o meu pai, é mais fácil eu saber quem eu sou. A gente também não aprende isso. A maioria das famílias, né, não aprende isso na infância. A gente simplesmente vai vivendo. Outra razão também é o medo da frustração. Muitas vezes a pessoa até já tentou várias coisas para, vamos dizer assim, sair da caixinha de empreender, falando aqui sobre questões de trabalho e financeiro,
e não deu certo numa primeira tentativa, não deu certo numa segunda, aí já vem as crises, isso não vai dar certo. E a pessoa acaba desistindo porque a dor de estar naquele lugar é menor do que a dor da frustração ou a dor da crítica, muitas vezes, né? Então, essa também é uma razão. Os teus cachorros são impossíveis hoje aí, né, Letícia? Pior que não é os meus, é uma minha e os da vizinha na frente. Eu Meu sempre Deus, falo. Tem 9 cachorros aqui. Mas é parece que os vizinhos que faz barulho. Outra razão também, voltando aqui para as razões da dificuldade, né, de ter essa visão, é aquilo que eu falei no início, né? A questão do viver no automático, da rotina. É filho, é trabalho. Então, é uma correria que as pessoas não param para sonhar, para planejar aonde que elas querem chegar. A maioria das pessoas, né, vive naquele deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos ver no que vai dar, né? Então, são vários motivos que podem estar atrapalhando a gente ter essa visão de propósito, de alcançar mais, né? Outra situação também é questões emocionais que vêm lá da infância, né? Quando muitas vezes a criança chega ali para um adulto, que pode ser pais ou professores, enfim, alguém que tem autoridade sobre aquela criança, para falar algo, para contar algo, e ela ouve fica quieta, não me incomoda agora não tenho tempo, agora não posso. Enfim, ela não é ouvida. Então, aquilo na cabecinha dela cria-se uma crença de que o que ela tem para falar não é importante. E se o que eu tenho para falar não é importante, o que eu tenho para fazer também não é importante, então eu não sou importante. E cresce, né, se achando ali o mínimo possível. E uma pessoa assim, ela realmente não vai ter disposição para querer mais, porque não tem importância, ninguém vai me ouvir, ninguém vai se interessar no que eu tenho para dizer. Então, na verdade, são várias razões, né, que a gente pode observar no decorrer da nossa vida, que pode causar essa dificuldade em a gente ter essa visão mais elevada, né? E, claro, muitas outras razões, mas o que a gente trouxe aqui seriam essas as principais. E também, Letícia, no livro ali, ele fala, né? Tem uma frase que ele fala assim: a sua visão define os seus passos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que seria isso na prática. A nossa visão, essa visão, né, que define os nossos passos, que ele traz ali no livro, é a gente saber aonde a gente quer chegar. Porque quando a gente tem essa clareza de onde a gente quer chegar, de por qual motivo, de o que nos faz querer chegar nesse lugar, a gente chama de lugar aqui, mas é aquela realização, é aquela profissão muitas vezes que a gente sonha em colocar em prática, né? É aquela voz que a gente quer colocar no mundo. Quando a gente tem essa visão, as nossas decisões mudam. Por que as nossas decisões mudam? O que a gente considera para tomar essas decisões, eu vejo que muda. Porque a gente para de perder tempo com as outras pessoas, com lugares, com coisas, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros querem que eu faça. E a gente começa a ter essa visão mais interna que a gente fala, né? De olhar para dentro e entender quem eu sou, o que eu gostaria de fazer,
o que para mim faria sentido. Eu sempre falo, né, que quando eu saio dos atendimentos, eu saio muito feliz, me sentindo viva. O que é que te faz se sentir viva? Que não é aquilo que os outros dizem que é o certo, que é o correto, que é o que tem que ser feito. É aquilo que vem lá de dentro. Essa é a visão, né, que a gente tem que ter. Para a gente ter essa visão, a gente tem que ter esse olhar mais profundo, né? Olhar para dentro e se conhecer, se entender. E quando a gente faz isso, a gente sai ali desse modo confusão e vai para o modo que a gente chama de direção. É como se a gente tivesse uma bússola interna e a gente pudesse acessar. Quando a gente não tem essa visão, a gente não consegue ter esse acesso e a gente fica perdido, que é o que a gente mais ouve por aqui, né? Estou perdida, eu não sei nem por onde começar. E aquilo que a Denise trouxe ali como exemplo, de quando a gente é criança e fica nos podando demais, muitas vezes a gente entende o quê? Entendeu lá na infância que, se eu não posso falar, se eu não posso fazer, se eu não posso criar, então eu vou ficar aqui fazendo só o que os outros mandarem eu fazer. Essa pessoa cresce sem ter essa visão, porque ela fica procurando o que fazer, como fazer e o que ela pode fazer no que os outros dizem e não no que realmente ela quer, não no que realmente faz sentido para ela, faz ela se sentir viva, que a gente chama de propósito, né, Denise? Exatamente. E lá no livro, ele fala, né, sobre essa visão interna, que não é uma visão externa. O que tu me diz sobre a diferença aí, Denise, dessa visão interna e da visão externa? Ele traz ali no livro, né? Ele faz um contraponto entre os olhos naturais, o que a gente está vendo, o que é palpável, e o externo, que seria a nossa alma, o nosso coração, que está ligado à nossa fé. Então, ele traz essa diferença aqui. E como seria isso na prática, né? Dos olhos naturais, eu estou vendo a minha situação atual, que eu tenho palpável, né? A minha limitação material. Se eu tenho recurso ou não tenho recurso, meus medos e minhas inseguranças. Aí entra também a opinião dos outros, que é aquilo que você comentou, né? Então, um exemplo, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho apoio, então eu vou ficar aqui e não vou fazer nada. Isso é a questão externa, o que a gente está vendo aqui, né, aos olhos naturais. Mas a questão interna é justamente essa conexão com o propósito de vida. Vai muito além do visível, muito além do que eu posso ver e pegar. E isso vem daquilo que Deus plantou dentro de mim, de você. Porque todo mundo tem algo dentro de si que foi colocado ali por Deus. A maioria das pessoas não acessa isso, não busca saber isso, mas está lá, muitas vezes escondidinho, mas está lá. Então, a gente cresce à medida que a gente alinha a nossa vontade à vontade de Deus. Isso que é a diferença entre o interno e o externo. Então, um exemplo aqui da visão, né, interna. Eu ainda não tenho todos os recursos, ou eu ainda não cheguei onde eu queria, mas Deus colocou esse sonho dentro de mim. E se foi Ele que colocou, Ele vai me dar a capacidade de eu alcançar e eu conseguir realizar. Só que isso é por fé. E a fé é justamente, que a gente já comentou em outras lives, ter certeza de algo que vai acontecer, mas que eu não estou vendo nada a respeito daquilo ainda, né? Então, o que o autor tá trazendo aqui é que a visão não se baseia nas circunstâncias naturais, mas nas convicções
internas, que são as espirituais, que são alimentadas pela nossa fé, não é pela lógica humana, né? É uma questão espiritual. Mas a gente só alcança esse espiritual quando a gente se conecta com a nossa fonte, com a nossa origem, que é Deus, né? Então, é uma questão muito, muito importante. Porque quantos de nós vamos nascer, crescer, passar pela vida, morrer, sem sequer ter atentado que dentro de mim tinha algo ali que foi implantado pelo próprio Deus que era para mim realizar? Vou ser castigado por não ter realizado? Não, não é essa a questão. Mas a questão é, tudo que Deus faz é perfeito. A vontade, sonhos dele a nosso respeito é muito maiores que os nossos. O que ele tem preparado para nós é muito mais e melhor do que a gente pode imaginar. Então, aí volta a questão da identidade, de saber quem eu sou, de onde eu vim, de acreditar nesse querer muito maior de Deus para mim do que eu mesma posso querer. E estar disposto a buscar isso, porque Deus ele não é um carrasco, ele nos deu livre-arbítrio. Ele fala, ó, aqui eu tenho algo muito melhor e maior para você, mas se você não quiser, tá tudo bem também, entende? Essa questão é muito profunda, na verdade. E ele traz também ali, né, Letícia, as questões de que muitas pessoas podem até adoecer porque estão totalmente fora desse propósito, dessa visão, muitas vezes não sabem o que está acontecendo, mas se sentem infelizes, frustradas, e é justamente por causa de estar fora, né, desse propósito. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa questão da falta de visão poder adoecer as pessoas. Com certeza adoece mesmo, né? Como eu digo que tudo que não é natural nosso acaba nos adoecendo, né? E essa falta de visão acaba adoecendo emocionalmente, né? Quando a pessoa não tem essa visão, ela vive ali no piloto automático. Ela não vê sentido para as coisas, ela se sente sem energia e sem esperança também, né? E até puxando o gancho ali do que tu falou, quando a gente fala ali em acreditar, né? Buscar essa conexão, essa visão ali mais profunda em Deus, eu sempre digo, né, que quando a gente quer perguntar alguma coisa, quando a gente tem dúvida, quando a gente tem algo ali para resolver, para decidir, aquela resposta ali que a gente mesma se dá, que traz paz para o nosso coração, é a certa, é aquela que Deus quer pra gente. Só que somos humanos e nem sempre a gente vai conseguir ter essa visão tão clara. E a gente até trouxe numa live, né, falando sobre fé, que não tem como ter fé e de vez em quando duvidar. Mas não significa que a gente não pode e não vai duvidar. Significa que quando a gente se sentir nessas dúvidas, que a gente recorra a ele para pedir direcionamento. Então, não é que se eu tô com dúvida aqui, se eu tô com medo aqui, eu não estou tendo fé. Não. Como que eu vou agir diante dessa situação? É diferente eu duvidar e não fazer nada do que eu duvidar e ir lá e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Então, quando a gente fala de ter 100% de certeza, não é que a gente não vai ter dúvidas no caminho. É o que a gente vai fazer com essas dúvidas. É buscar nele as respostas, né? E nessa questão aí de que muitas pessoas adoecem por não ter essa visão,
é porque falta essa conexão, é porque falta essa fé. Não é que quem tem fé nunca vai ter problema, nunca vai ter dificuldade, nunca vai ter dúvida. Não, é o que a gente faz nessas situações, né? E quando a gente tem essa visão restaurada, olhando diferente para as coisas, buscando nessa força maior, né, que para mim é Deus, a gente começa a mudar essa nossa visão, né? É como se a nossa alma voltasse a respirar. E isso é muito louco, né, Denise? Porque as coisas vão ficando mais leves. Por mais que tu esteja numa situação ali conturbada, sabe? Tu tá ali no meio da tempestade. Tu consegue olhar para aquela situação buscando entender. Peraí, mas o que tá acontecendo aqui? Por que eu tô passando por isso? O que eu tenho que aprender aqui? E às vezes não é nem o que eu tenho que aprender. Às vezes é Deus nos tirando algo, criando ali um tumulto para te sair daquilo e para algo muito melhor. E às vezes a gente fica insistindo no tumulto e não para conversar com ele, para olhar para dentro e para entender. Será que isso tudo está acontecendo aqui para eu aprender algo? Ou será que está na hora de eu sair daqui? Porque tem algo muito melhor ali na frente me esperando. Então, sim, muitas pessoas adoecem por falta de visão. E eu acho que essa falta de visão acontece por isso. Por essa falta de conexão com Deus e também de se conhecer, de buscar olhar para dentro, né? Quem sou eu? Quem sou eu sem as dores que eu tenho? Sem tudo aquilo que eu ouvi quando eu era criança? Quem sou eu verdadeiramente? Quais são as minhas vontades? Que não é os outros que estão dizendo para mim. E quem não busca isso, adoece. Só que mesmo se tu já está doente emocionalmente, vamos dizer assim, e às vezes a gente sabe aqui como terapeutas que isso vai parar no físico, né? Chega um limite ali que vai realmente pro físico, passa do emocional. Existe solução. Não é porque a pessoa está nessa solução que ela, pronto, acabou. Não. Para olhar para dentro. Busca parar de viver no automático e se entender. E se tu tá ali numa situação que tu não sabe nem para onde olhar, tem 2 lugares para te olhar: para dentro e para cima. Sim. E para quem tá ouvindo e pensando, né? Tá, mas eu não tenho essa visão. Eu me sinto perdida, como eu falei aqui. O que tu diz aí, Denise? Por onde ela começa? Até você na verdade, já deu a resposta num outro contexto, mas começar olhando para dentro, né? Olhando para os seus sentimentos, para os seus desejos genuínos, os seus sonhos genuínos, perguntando quem eu sou, da onde que eu vim, qual é a minha origem, qual é a minha fonte. Eu sou originária de um rei ou de um escravo? Só sabendo identificar, sabendo responder essa pergunta, você já vai abrir assim a sua visão, né, de forma extraordinária. E depois se pergunta, no que eu acredito? O que me move? Igual aquilo que você falou antes, quando você sai de um atendimento, que você se sente feliz, realizada, é isso que te move. Então, o que me move? Qual é o combustível para a minha vida? Só que essas questões, elas não podem ser feitas e respondidas assim na correria do dia. É necessário um momento de meditação, né? De absoluto silêncio, de você com você mesma, né? E buscar isso também em Deus, né? Porque tem muita coisa que não é um mentor que vai te convencer, não é um amigo que vai te ensinar, não é um livro. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que vai te convencer, te mostrar ali quem você é, qual é o caminho que ele tem preparado para você. Então, é um momento, assim, de muita
de reflexão interna mesmo, né? E outra coisa, estou vivendo uma situação aqui que eu não quero mais para minha vida. Olha para a sua vida e perceba o que eu estou vivendo hoje que eu não quero mais viver, eu não vou mais aceitar isso para minha vida. Como seria a minha vida sem eu estar passando por isso, né? Eu lembro que uns anos atrás era Natal e eu até me emociono lembrar disso. Eu e meu esposo, a gente estava passando por uma situação bem complicada. E nós fomos convidados para um almoço de Natal. Naquele ano a gente não pôde ir, nossos familiares, e a gente foi convidado por amigos para passar o dia ali de Natal, né? Uhum. E daí aquela preocupação, mas a gente precisa colaborar com alguma coisa. E eles falaram que era para a gente levar uma sobremesa. E a gente não tinha dinheiro para comprar aquela sobremesa. Aquilo gerou em mim uma revolta tão grande que eu bati no carro assim, eu falei, eu não aceito mais isso para minha vida. Eu não posso comprar uma sobremesa para levar, para passar o Natal com os meus amigos. Que Deus que eu sirvo, que filha que eu sou. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais. Sabe? Tem momentos que a gente precisa se revoltar com a situação, não com Deus. É consigo mesmo e com a situação e falar, eu não aceito mais isso para aquela minha vida. revolta consciente que a gente falou em uma das lives, né? E usar essa energia, dessa raiva, dessa revolta, para realmente mudar para fazer a situação. alguma coisa. Exatamente. E hoje, assim, olhando lá para trás, esses anos atrás, como mudou, sabe? Como a situação em todos os sentidos mudaram. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é de uma revolta consciente mesmo. Eu não aceito essa vida mais, sabe? Não ficar naquele deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu tenho muito mais da vida. E daí a gente volta lá para a Bíblia, onde Jesus fala que ele veio para nos trazer vida abundante. E naquele dia eu lembrei dessa passagem. Eu falei, que vida abundante é essa? Eu não aceito isso. Eu quero essa vida abundante que Jesus prometeu para mim. Só que eu preciso tomar posse disso. Eu preciso querer realmente isso para mim. E as bênçãos de Deus, olha que elas estão disponíveis para todo mundo. A gente precisa acessar. Mas por que tem pessoas na miséria, na pobreza? Porque não estão acessando isso. Não entenderam que isso é para elas também. O nosso Deus é o rei mais poderoso, nós somos filhas de um rei riquíssimo e nós temos a herança à nossa disposição. Filhas do dono do mundo, somos... Nossa herança é o mundo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e buscar por isso, né? Para que essa realidade espiritual, porque isso é uma realidade espiritual, ela se materialize nas nossas vidas, no material. E isso não só no financeiro, na profissão, mas em relacionamento. Quantos, né, casais passam, às vezes, uma vida frustrados, brigando, não tem paz, né? Não se separam, não sei porquê, e ficam naquela situação terrível, adoecendo, magoando cada vez mais um outro. Não, Deus tem relacionamentos plenos de paz e alegria, é isso que Ele quer para nós, né? Mas a gente precisa estar disposto a buscar esse conhecimento e mudar as nossas atitudes também. Que é aquele negócio, se o que eu estou colhendo não está bom, não estou satisfeita, eu preciso mudar. Plantando, né? Eu preciso mudar a semente que eu estou plantando. E a gente vê muitas pessoas falando assim, se Deus quiser, se Deus me abençoar.
Gente, Deus quer o melhor para nós. Ele já nos abençoou. A palavra dele diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. No mundo espiritual, está tudo pronto. Eu só preciso querer e buscar e alcançar isso e trazer, materializar. E isso é pela fé, né? Para fechar, Letícia, a última questão aqui, eu queria ver com você se você tem algum exemplo de algo, né, que aconteceu com você há algum tempo atrás, parecia impossível, mas era um desejo, um sonho, e que hoje já se tornou real, ou talvez em partes, enfim. Compartilha aí com Eu nem nós. vou trazer algo muito grandioso aqui. Eu vou trazer algo que para mim hoje é simples, mas que lá atrás não era. Estar aqui hoje, por exemplo, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, que é levar o nosso propósito no mundo. Eu até me arrepiei quando eu falei. É algo que para mim, em algum momento da minha vida, parecia impossível. Eu jamais nem imaginei que eu ia poder ajudar tantas pessoas a transformar a vida delas, porque em algum momento eu tive essa visão de olhar para dentro, de olhar para cima e de buscar essa direção que eu não tinha. Porque se naquele momento para mim era impossível, é porque eu estava perdida, como a gente falou ali. Eu estava sem direção. Eu não me conhecia mais, eu estava totalmente desconectada de mim e de Deus. Sabe que até falando nisso, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi ontem e eu fiquei pensando, e é verdade. A gente sempre ouve falar, e eu inclusive já falei várias vezes isso, que aquele vazio que muitas vezes a gente sente é o tamanho que falta de Deus dentro de nós, né? Mas eu ouvi uma pessoa dizendo que não concorda com isso. E aí ela trouxe a visão dela e fez sentido para mim. O que falta nesse vazio que a gente tem nem é Deus, é a gente mesmo presente na nossa vida. Porque entende que não dá nem para imaginar uma vida. Para mim, hoje, não dá nem para imaginar uma vida sem Deus. É algo que vai muito além de tudo. Esse vazio que a gente sente é a falta de nós mesmas na nossa vida. Porque compreende que se eu tô desconectada de mim, como que eu vou me conectar com Deus? Não tem como haver essa conexão. Nem eu não tô ali presente. Então a gente precisa buscar essa conexão com a gente. E olha que como isso agora eu contando aqui faz sentido para mim, porque Deus vai estar sempre ali. Ele está dentro de nós, só que a gente precisa buscar essa conexão. Quando eu estava desconectada de mim, me sentindo perdida, tudo para mim era impossível. Estar aqui, ter a quantidade de mentoradas de alunas que eu tenho hoje, ter mentoria, ter tudo que eu tenho, tudo que eu já realizei hoje, para mim era algo impossível. Aparecer aqui num vídeo, numa live, então, meu Deus, eu chegava a passar mal só de pensar. E hoje é algo que eu amo fazer. Assim como eu digo que eu saio da sessão ali me sentindo viva e feliz, eu saio de uma live aqui da mesma maneira. Só que naquela época, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi olhar para dentro, buscar me conhecer, entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Ou melhor, por que nada estava acontecendo comigo? Por que eu estava travada? Por que eu procrastinava? Por que a minha vida andava em ciclos ali que se repetiam e nada acontecia? E foi quando eu me reencontrei, quando eu comecei a me conectar de novo comigo mesma, que eu busquei essa conexão com Deus. Então a ordem foi essa mesma. E significa que ele não estava ali? Não, ele estava ali o tempo todo. Só que eu sempre falo, né, que quando a gente
não escuta Deus, é porque ele tá às vezes falando bem baixinho mesmo, porque ele quer que a gente se aproxime dele. E eu fiz isso. Então hoje eu posso dizer aqui que tanto estar aqui fazendo tudo que eu faço hoje era algo possível para mim, como a conexão que eu tenho com Deus hoje é algo que eu desconhecia. E eu posso dizer que tem aquela história, né? Quando a gente chegar lá, nos nossos últimos dias de vida, a gente vai olhar para trás e vai pensar: nossa, eu fiz tudo o que eu queria ter feito, eu vivi o que eu queria viver, ou vai pensar assim: nossa, eu me arrependo de não ter feito nada do que eu queria, de não ter vivido o que eu queria. Eu tenho muitas coisas grandiosas para realizar ainda, mas com o que eu vivi até aqui, com o que eu aprendi de mim e com essa conexão que eu digo que eu tenho hoje com Deus que eu não tinha antes, se acontecesse amanhã de eu chegar nesse momento, eu ia olhar para trás e eu não ia me arrepender. E a maioria das pessoas, se usasse esse meu exemplo de amanhã ser o seu último dia, a maioria das pessoas olhariam com arrependimento. Porque não fizeram o que queriam ter feito, porque fizeram a vontade dos outros e não a delas. E isso é muito sério. Só que dá tempo da gente buscar isso, né? Todos os dias a gente pode buscar ser melhor. E a gente nunca vai ser perfeito, porque perfeito não existe. Existe somente Deus, né? Que a gente pode dizer que é perfeito. Só que hoje, o que a gente escolhe fazer hoje, a partir dessa live, pode mudar a nossa percepção desse momento amanhã. A gente pode escolher hoje começar a fazer as nossas vontades e não a dos outros. E as nossas vontades alinhadas com as vontades de Deus, aí não tem como a gente ter arrependimento, né? Não tem como dar errado também, né? É. E isso não quer dizer que vai ser fácil, né? Em nenhum momento quem segue os planos de Deus, Deus prometeu facilidade. Inclusive, o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, O nosso olhar. a diferença é como eu passo pela dificuldade. Porque com Deus ou sem Deus eu vou passar por dificuldades. Mas com Deus eu me apego a algo maior que eu. Algo que tem mais força, mais poder, mais capacidade que eu. E é isso que me dá força para seguir. Eu não consigo imaginar uma pessoa passando por uma dificuldade muito grande, por exemplo, de saúde, que ela não acredita que Deus pode socorrer ela. Eu acho que a possibilidade dessa pessoa adoecer mais ainda é muito maior do que aquela que acredita que Deus pode sim resolver aquela situação que ela não consegue, que o médico não consegue. Isso em todas as áreas, né? E quando a pessoa não tem essa visão, na maioria das vezes, ela inclusive se entrega para a doença, né? Sim. E piora a situação. E é até comprovado, né? Que pessoas que têm fé, pessoas doentes que têm fé, se recuperam muito mais rápido e de doenças muito mais graves do que pessoas que não têm fé. Ela realmente, porque se eu não posso, o médico não pode, eu não acredito em nada além disso, acabou para mim. Sim. Né? E ela se entrega. É isso aí. E como a gente sempre faz aqui, né? Um exercício simples, mas poderoso para vocês aplicarem aí nos próximos 7 dias. Hoje a gente fez aqui a live num formato diferente. Eu gostei. O que tu achou, Denise? Eu gostei. Acho que vamos fazer as próximas assim. Gostei desse formato. Nos comentários aí também, se vocês gostaram desse novo modelo aí. Isso aí. Perguntas e respostas, vamos saber. É isso. Mas a gente sempre traz aqui, né, um exercício e hoje não vai ser diferente.
a gente traz aqui, esse exercício, na verdade, ele é para vocês dar essa parada e parar de andar no automático e olhar para dentro. É para vocês fazerem basicamente aqui uma análise, tá? E aí a gente trouxe aqui visão de 3 níveis, tá? A primeira é a visão de vida. E aí vocês vão se perguntar, qual é o estilo de vida que eu quero viver? Qualidade, rotina, ambiente, tempo com a família. A segunda é a visão profissional. E aí vocês também vão se perguntar, o que eu quero construir? Qual é o impacto que eu quero causar no mundo? Qual é o teu propósito? Em que tu quer ajudar as pessoas? O que te faz se sentir viva? E o terceiro é a visão emocional. E aí você vai se perguntar, como eu quero me sentir no meu dia a dia? E aí você vai pegar essas 3 visões, visão de vida, visão profissional, visão emocional, e vocês vão escrever com detalhes. Depois que vocês escreverem com detalhes tudo como vocês gostariam que fosse, vocês vão escolher um passo simples que vocês vão, nesta próxima semana, fazer para se aproximar dessa visão. E aí, postem lá nos stories de vocês e marquem a gente, porque a gente quer saber. O que poderia ser isso? Vamos pensar aqui num exemplo, tá? Por exemplo, na minha visão ali emocional, como é que eu quero me sentir no dia a dia? E aí eu vou dar um exemplo meu para vocês. Lá antigamente, naquela época que eu falei que eu achava que estar aqui hoje e fazer tudo que eu faço era algo impossível, como que era a minha rotina? Eu era uma pessoa que procrastinava, que eu fazia tudo para todo mundo menos para mim. Chegava à noite, eu ia me deitar, eu tinha aquele sentimento de cansaço total, sem energia. Olhava para trás e via que eu não fiz nada do que eu precisava fazer no meu dia para buscar as coisas que eu gostaria de fazer. E eu me sentia frustrada, totalmente frustrada. E aí eu dizia assim, amanhã eu vou fazer diferente. E os dias se repetiam. E talvez tu esteja tendo dias assim. Então, o que eu queria sentir naquela época? E que hoje eu sinto? Ir pro travesseiro com aquela sensação de dever cumprido, sabe? De que hoje eu fiz o que eu tinha que ter feito. E mesmo que eu não tenha feito tudo, eu consigo validar o que eu fiz. E entender que amanhã eu posso melhorar. Mas sem aquele desgaste, sem aquela falta de energia, sem aquela frustração que eu tinha antes. E aí, o pequeno passo que eu daria se eu estivesse nessa situação hoje, seria dar o pequeno passo que eu dei, que é começar a olhar para dentro de ti. Se pergunta, como que eu posso fazer isso? Quem pode me ajudar? E, se precisarem da nossa ajuda, também estamos aqui, né? Como mentoras, como terapeutas. A coisa que a gente mais ama fazer neste mundo é direcionar pessoas a transformar a vida, a se conectar de novo com ela mesma, a mostrar para ela quem ela é sem as dores, né, Denise? Sim. Para nós finalizar aqui, fechar o nosso diálogo, vamos dizer assim, de hoje. Então, nosso bate-papo. Visão não é enxergar com os olhos, mas é sobre enxergar com a alma. E toda alma que se reconecta com a visão para prosperar. E, como sempre, não poderia deixar para trás um versículo bíblico. Eu trouxe aqui Provérbios 29, 18, que diz: onde não há visão, o povo perece. Ou seja, sem visão não tem direção. Sem direção é desperdício de tempo e de vida. Porque a gente fica girando em círculos, anda, se cansa, como a Letícia falou, mas nunca chega a lugar nenhum, né, Letícia? É isso aí, gente. Compartilhem essa live.
revejam essa live, façam o exercício que a gente propôs aqui. Se precisarem conversar, tirar dúvida, quiserem ali saber mais como é que funciona o nosso trabalho, chamem a gente lá no direct, tem formulário lá na bio também. Vocês podem escolher aí com quem vocês se conectam mais. Além de nós duas, a gente tem também a Kátia, né, que é a nossa terapeuta aqui na clínica. Então, dê uma olhada lá nos nossos conteúdos, vê lá com quem de nós vocês se conectam melhor, quem vocês gostam mais do jeitinho que fala. E busquem lá a nossa ajuda, porque vai ser muito bom. A gente sempre fala, né? Que quando a gente atende alguém, a gente vai se curando junto. E acho que o sentimento que a gente tem de se sentir viva, feliz e realizada quando sai de uma sessão é muito disso também. Porque a gente vai curando as pessoas, vai conduzindo as pessoas à sua cura e a gente vai curando um pouquinho mais da gente também, porque a gente sempre vai ter algo para curar, né, Denise? E a gente ama o que a gente faz aqui. Então, nos procurem, perguntem, chamem lá no direct, né? E compartilhem. Peguem aquelas mulheres que vocês lembrem assim que, nossa, essa aí precisa acordar para a vida, precisa acordar para ser quem ela nasceu para ser, precisa de clareza, precisa de direção. Enviem também essa live para ela. É Certo, isso. Denise? Certo. Beijo no coração. Beijo no coração. Feliz Dia dos Namorados aí para todos os namorados. É verdade. Feliz Dia dos Namorados. E quinta-feira nós estamos aqui de volta. Beijo, beijo e fiquem com Deus. Até. Até.